Senhora, ou a senhora paga por esse homem ou eu chamo a polícia. A voz do motorista ecoou no ônibus lotado enquanto a chuva batia forte nas janelas. Não tenho tempo para brincadeiras. Isabela Santos sentiu todos os olhares queimando em suas costas enquanto apertava com força sua bolsa gasta. O homem ao lado dela, alto, bem vestido apesar da roupa encharcada, com um relógio caro brilhando no pulso, permanecia imóvel, constrangido. Seu celular estava descarregado, sua carteira aparentemente roubada, e os $22 que precisava para a passagem pareciam inalcançáveis. Por favor, eu só preciso chegar ao centro, disse ele em voz baixa ao motorista. Meu carro quebrou na tempestade. Posso devolver o dinheiro amanhã? Eu prometo. O motorista resmungou. Ah, claro, é o que todos dizem. O coração de Isabela disparava. Aqueles $22 eram seu dinheiro de almoço para toda a semana. Ela tinha apenas $30 até o próximo pagamento no restaurante, e seu irmão mais novo, Miguel, precisava de material escolar. Mas ver o rosto daquele estranho se desmanchando em vergonha a fez lembrar de seu próprio pai. Um homem orgulhoso que trabalhou em 3 empregos antes de morrer, nunca pedindo ajuda mesmo quando não tinham nada. Sem dizer nada, abriu a bolsa e tirou 2 notas amassadas de 20. Eu pago por ele, disse suavemente. O homem a olhou, seus olhos cinzentos arregalados de surpresa e quase dor. Não, você não precisa. Está tudo bem, sorriu Isabela, embora seu estômago se contorcesse de preocupação sobre como iria se alimentar naquela semana. Todos precisamos de ajuda às vezes. Ao entregar o dinheiro, seus dedos se tocaram de leve. As mãos dele eram macias, cuidadas, não as mãos de alguém que lutava pela sobrevivência como ela. Ainda assim, havia algo em sua expressão atormentado, quase despedaçado. O que Isabela não percebeu foi a mudança na respiração do homem ao ouvi-la, nem como seus olhos ficaram presos no crachá de hospital que ela usava, o mesmo hospital onde ele havia passado inúmeras noites 3 anos atrás, vendo alguém que amava definhar. O ônibus seguiu pela tempestade. Isabela se recostou no banco, já calculando se conseguiria sobreviver apenas com café e bolachas até sexta-feira. O homem se sentou à sua frente, encarando a janela encharcada com uma intensidade que parecia carregar o peso do mundo. Obrigado, disse ele finalmente, quase inaudível sob o barulho da chuva. Você não faz ideia do que isso significa para mim. Isabela deu de ombros, sem jeito com tanta gratidão. Minha mãe sempre dizia que a bondade não custa nada, mas vale tudo. Algo brilhou nos olhos dele, surpresa, reconhecimento ou talvez algo mais profundo. Abriu a boca como se fosse dizer algo, mas a fechou de novo, voltando ao silêncio diante da janela. Quando o ônibus chegou ao centro, ele se levantou de repente. Sou Daniel, disse. Daniel Rivera. E eu te devo muito mais do que a passagem. Antes que Isabela pudesse responder, ele já havia desaparecido, sumindo nas ruas escuras pela tempestade como um fantasma. Ela observou se afastar, perguntando-se por que alguém com roupas tão caras e um relógio que provavelmente custava mais do que seu aluguel mensal estaria num ônibus, sem dinheiro. O que ela não viu foi Daniel parar sob um poste de luz, tirar um segundo celular do bolso do casaco e fazer uma ligação que mudaria a vida dos dois para sempre. Se essa história de bondade inesperada tocou seu coração, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, porque o que vem a seguir mostrará que, às vezes, os menores gestos de compaixão podem gerar os maiores milagres. O que Isabela não sabia era que o crachá de hospital que ela usava, St. Mary's Medical Center, estava prestes a se tornar a chave para desvendar um mistério que perseguia Daniel Rivera havia 3 longos anos. 3 dias depois, o estômago de Isabela se contorcia de fome enquanto ela limpava as mesas no Romanos Diner. Desde o incidente do ônibus, tinha sobrevivido apenas com bolachas e água, dizendo a Miguel que não estava com fome sempre que ele oferecia dividir a merenda da escola. A mentira queimava mais na garganta do que o vazio no estômago. Santos! A voz cortante de Victoria Hartwell atravessou o barulho do restaurante cheio. A gerente caminhava com seu uniforme impecável, o cabelo platinado puxado tão forte para trás que deixava seu rosto em um eterno esgar.
A mesa 12 está reclamando de novo do atendimento demorado. Isabela conteve a resposta. A mesa 12 era ocupada pelas amigas de Vitória, socialites ricas que tratavam o restaurante como se fosse seu palco particular, estalando os dedos para os garçons e deixando sujeira de propósito. Estavam há 2 horas com uma xícara de café cada, bloqueando uma mesa que poderia servir 6 clientes de verdade. Já pedi desculpas pela demora, Sra. Hartwell. Elas fizeram o pedido bem no meio do horário de pico. Desculpas. Vitória se aproximou mais, baixando a voz para um sussurro venenoso. Tenho te observado, Santos. Vem cansada, distraída. Deixa eu adivinhar, muitas noites de festa? Talvez você devesse se preocupar menos com os dramas que vocês sempre têm e mais em fazer seu trabalho direito. O racismo disfarçado atingiu Isabela como um tapa. Vocês. Como se sua origem filipina a tornasse preguiçosa, como se seu pai não tivesse morrido de tanto trabalhar para sustentar a família. Trabalho em 2 empregos para sustentar meu irmão, respondeu Isabela em voz baixa. Nunca cheguei atrasada, nunca faltei. E é exatamente essa atitude o problema. Os olhos de Vitória brilhavam de satisfação maliciosa. Sempre se fazendo de vítima. Devia agradecer por termos dado a alguém como você uma chance aqui. Em muitos lugares, nem isso teria. As mãos de Isabela tremiam enquanto ela apertava o pano de limpeza. A injustiça de tudo aquilo, ter sacrificado seus últimos $20 por um desconhecido e depois ser humilhada por alguém que nunca soube o que é lutar de verdade, apertava seu peito com raiva e impotência. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Daniel Rivera estava sentado em seu escritório de canto no alto da imponente torre da Rivera Industries, encarando uma única fotografia sobre a mesa de mogno. A imagem mostrava uma jovem em uma cama de hospital, o sorriso outrora radiante apagado pela doença, cercada por aparelhos médicos que lhe custaram milhões mas não conseguiram salvá-la. Sarah. Sua irmã mais nova. A única família que lhe restava depois que os pais morreram em um acidente de carro 10 anos antes. Ela havia passado seus últimos meses no St. Mary's Medical Center, o mesmo hospital onde Isabela trabalhava ainda que Daniel não soubesse disso. Seu assistente bateu e entrou sem esperar. Senhor, o senhor pediu para investigar a mulher do ônibus. Isabela Santos, 24 anos, 2 empregos, turno da noite no St. Mary's como auxiliar de limpeza, turno do dia no Romanos Diner. O coração de Daniel parou. St. Mary's. O lugar onde passou 93 dias vendo Sarah travar uma batalha perdida contra a leucemia. O lugar onde funcionários mal pagos e sobrecarregados demonstraram mais compaixão do que todos os seus amigos ricos. Senhor? Quer que eu continue a verificação de antecedentes? Daniel balançou a cabeça devagar. Não. Mas quero outra coisa. Descubra tudo sobre o Romanos Diner. Quem é o dono, quem administra, quais são as políticas trabalhistas. O que Daniel não disse ao assistente era que já havia tomado uma decisão que viraria a vida de Isabela de cabeça para baixo, mas primeiro, precisava entender o ambiente que ela enfrentava. De volta ao restaurante, Isabela forçou um sorriso enquanto servia a 4ª rodada de cafés grátis às amigas de Vitória. Uma delas, coberta de joias de grife, ergueu os olhos com falsa preocupação. Querida, você parece exausta. Talvez esse trabalho seja demais para você? A falsa simpatia era pior do que a crueldade direta. Isabela assentiu educadamente e se retirou para a cozinha, onde finalmente deixou as lágrimas caírem. Pensou nas mãos calejadas do pai, em seu sorriso orgulhoso quando ela terminou o ensino médio, em suas últimas palavras pedindo que cuidasse de Miguel custasse o que custasse. Estou tentando, papai, sussurrou para a cozinha vazia. Estou tentando com todas as minhas forças. O que Isabela não imaginava era que aquele momento de desabafo estava prestes a se cruzar com um plano de 3 anos, um plano que exporia todos os que a subestimaram, começando por Vitória Hartwell. Uma semana depois, Isabela chegou ao Romanos Diner e encontrou o caos. O gerente da manhã havia faltado, 3 garçons não apareceram e Vitória gritava com a equipe restante como uma sargento em surto. Isto é um desastre.
O fiscal sanitário da cidade vem hoje e os executivos regionais estão fazendo a revisão trimestral. A voz de Vitória se quebrava em pânico. Santos. Vai fazer turno duplo, goste ou não. Isabela apenas assentiu, embora o cansaço já pesasse em seus ossos. Tinha trabalhado no hospital até às 6 da manhã, dormido só 2 horas, e agora enfrentava mais 12 no restaurante. Mas algo estranho aconteceu durante o movimento da manhã. Os clientes começaram a pedir especificamente a sua sessão. Com licença, disse um empresário bem vestido, podemos sentar na área daquela jovem? Ela ajudou minha esposa semana passada quando derramou café no vestido, e gostaríamos de agradecê-la direito. Depois outra família pediu a sessão de Isabela. E mais outra. Logo, suas mesas estavam cheias enquanto os outros garçons ficavam parados. Vitória observava com crescente suspeita e ressentimento. O que Vitória não sabia era que Daniel tinha passado a semana visitando discretamente o restaurante como cliente habitual, observando a gentileza de Isabela, sua ética de trabalho, a forma como lembrava os nomes e preferências dos clientes. Também vinha fazendo ligações discretas. Naquela noite, no St. Mary's Hospital, Isabela passava pano no setor pediátrico quando o Dr. Martinez, administrador-chefe, se aproximou dela com um sorriso incomum. Isabela, tenho notícias interessantes. Recebemos uma doação anônima pedindo especificamente melhorias para as condições do pessoal de limpeza. Novo equipamento, melhor escala de horários. Ele fez uma pausa dramática, um programa de bolsas de estudo para funcionários que queiram continuar os estudos. O coração de Isabela disparou. Programa de bolsas? Alguém doou o suficiente para cobrir a mensalidade integral de qualquer funcionário que deseje concluir a faculdade. O doador destacou o quanto valoriza a compaixão que nossa equipe de apoio demonstra a pacientes e famílias em momentos difíceis. Isabela pensou em sua faculdade de administração interrompida 3 semestres completos antes da morte do pai obrigá-la a desistir e trabalhar em tempo integral. Aquele sonho parecia impossível, mas agora o Dr. Martinez lhe oferecia uma nova chance. Enquanto isso, Daniel revisava arquivos em seu escritório na cobertura quando seu assistente trouxe notícias preocupantes. Senhor, sobre o Romanos Diner há alguns padrões alarmantes. Várias queixas de discriminação na gestão, especialmente contra funcionários de minorias. A gerente, Vitória Hartwell, já foi apontada por assédio, mas nada foi formalmente denunciado. A mandíbula de Daniel se contraiu. E a estrutura de propriedade? O restaurante faz parte do Hartwell Restaurant Group, de propriedade do marido de Vitória, Robert Hartwell. Eles têm 17 unidades no estado. Mas aqui está o detalhe interessante: estão em dificuldades financeiras. Atrasados em empréstimos, com risco de falência. Daniel sorriu devagar. Perfeito. Marque uma reunião com os credores. Quero comprar a dívida. O que Daniel não esperava era receber naquela mesma noite uma ligação do St. Mary's Hospital não sobre Isabela, mas sobre uma nova ala memorial dedicada à sua irmã Sarah, onde finalmente conheceria a mulher que lhe mostrará bondade quando mais precisava. De volta ao restaurante, Isabela estava fechando o turno quando Vitória a encurralou no salão vazio. Não sei qual jogo você está jogando, Santos, mas não pense que esses pedidos de clientes significam alguma coisa. Você continua sendo apenas funcionária, e posso te demitir quando eu quiser. Isabela levantou os olhos da mesa que limpava, seus olhos escuros firmes e calmos. Não estou jogando nada, Sra. Hartwell. Só estou fazendo meu trabalho. Vitória se aproximou mais, baixando a voz em tom venenoso. Seu trabalho é lembrar do seu lugar. Garotas como você não têm finais felizes. Trabalham, sofrem e aceitam as migalhas que pessoas como eu decidem jogar. Pela primeira vez, Isabela sorriu, não o sorriso educado e submisso que Vitória conhecia, mas um sorriso cheio de confiança tranquila. Sabe de uma coisa, Sra. Hartwell? A senhora provavelmente tem razão em uma coisa. Garotas como eu geralmente não têm finais felizes. Isabela dobrou o pano com precisão. Mas às vezes, a gente escreve o nosso.
Os olhos de Vitória se estreitaram, desconfiados. Havia algo diferente em Isabela naquela noite, uma força nova, como se ela carregasse um segredo que tornava as ameaças de Vitória pequenas e insignificantes. O que Vitória não via era a carta de aceitação da bolsa escondida na bolsa de Isabela, nem o plano de negócios que Isabela vinha elaborando em segredo durante os intervalos, um plano que logo se cruzaria com a estratégia de Daniel de um jeito que deixaria todos sem palavras. A cerimônia de dedicação no St. Mary's Hospital foi elegante e solene. Isabela estava com seu melhor vestido ainda simples, mas limpo e bem passado, observando os doadores abastados circularem na recém-construída ala memorial Sarah Rivera. Ela havia sido convidada como funcionária do hospital, sem imaginar que reconheceria o homem que subiu ao púlpito. Obrigado a todos por honrarem a memória da minha irmã, começou Daniel Rivera, com a voz projetando-se pela sala lotada. Sarah passou seus últimos meses neste hospital, e a gentileza da equipe, especialmente daqueles que trabalham silenciosamente nos bastidores, significou tudo para nossa família. O fôlego de Isabela falhou. Daniel Rivera. O irmão enlutado que passará incontáveis noites na pediatria 3 anos antes, sempre educado com a equipe de limpeza, sempre dizendo obrigado quando outros fingiam que eles eram invisíveis. O mesmo homem que ela ajudara no ônibus. Seus olhares se encontraram à distância, e o discurso de Daniel vacilou por um instante. O reconhecimento surgiu, seguido de algo que parecia admiração. Após a cerimônia, ele veio direto até ela. Isabela Santos. Senhor Rivera. Sua voz estava firme apesar do coração acelerado. Eu me lembro do senhor. O senhor ficava até tarde com sua irmã. E você sempre deixava o quarto dela impecável. Ajustava as flores, esticava as cobertas quando achava que ninguém estava vendo. A voz dele engrossou de emoção. Você demonstrou mais compaixão a uma desconhecida do que muitos mostram à própria família. Os olhos de Isabela marejaram. Ela era tão jovem. Eu tenho um irmão mais novo, imaginei o medo que sentiria se fosse com ele. Daniel assentiu devagar. Na noite antes de morrer, Sarah me disse que queria ser como a moça gentil que limpava o quarto. Alguém que torna o mundo um pouco mais brilhante só por cuidar. Ele fez uma pausa. Quando você me ajudou naquele ônibus, achei que o destino estava me dando a chance de retribuir, enfim, aquela bondade. Isabela, continuou Daniel, preciso te contar uma coisa. Agora eu sou o dono do Romanos Diner. Ontem comprei a dívida dos Hartwell. Isabela o encarou, tentando processar o impensável. O senhor, o quê? A bolsa, os pedidos dos clientes, a compra da dívida. Eu venho cuidando de você desde aquele dia no ônibus. Você me salvou de uma humilhação, e eu quis retribuir. Os olhos dele escureceram de determinação. Victoria Hartwell tem assediado sistematicamente você e outros funcionários de minorias. Isso termina hoje. Nesse exato momento, o telefone de Victoria tocou com uma chamada de emergência. O restaurante. Uma inspeção surpresa da nova administração. Ela saiu correndo do jantar no Country Club, ainda de vestido de gala, para encontrar Daniel Rivera no restaurante com uma equipe de advogados e especialistas de RH. Senhora Hartwell, disse Daniel com calma, precisamos discutir alguns padrões preocupantes nas suas práticas trabalhistas. O rosto de Victoria empalideceu ao reconhecê-lo da cerimônia memorial que ela havia visto no noticiário. Senhor Rivera? Eu não entendo. 3 anos de discriminação documentada. 14 queixas formais de funcionários de minorias que foram enterradas. E provas gravadas de assédio. Daniel tocou um áudio no celular. A voz de Victoria, cristalina. Vocês sempre têm drama. Você devia agradecer por termos dado uma chance a alguém como você. As pernas de Victoria quase cederam. De onde tirou isso? Isabela Santos tem usado um gravador na última semana, por orientação do advogado trabalhista que contratei para ela. A voz de Daniel era gelada. Cada coisa que você disse, cada comentário racista, cada ameaça, tudo documentado. Isabela surgiu atrás dos advogados, já não a garota assustada que Victoria costumava intimidar.
Usava um tailleur, a carta de aceitação da bolsa na mão e o queixo erguido com dignidade serena. A senhora acertou em uma coisa, senhora Hartwell, disse Isabella, suavemente. Garotas como eu geralmente não têm finais felizes. Mas às vezes, a gente consegue justiça. Vitória olhou, transtornada, de Daniel para Isabella, entendendo finalmente o tamanho do erro. Por favor, Sr. Rivera, eu posso mudar. Você está demitida, disse Daniel, simplesmente. A segurança vai acompanhá-la. Seu marido pode discutir a execução da dívida com nossa equipe jurídica amanhã. Enquanto Vitória era conduzida para fora, ainda protestando, Isabella sentiu um peso que carregava há anos se levantar. A garota assustada que sacrificará seus últimos $20 se fora, substituída por uma mulher que aprendeu que a bondade, quando encontra a justiça, pode mudar tudo. Daniel voltou-se para ela com um sorriso que pareceu iluminar todo o restaurante. A faculdade de administração começa no mês que vem. Pronta para aprender a comandar uma empresa? Isabella riu por entre lágrimas de alívio e alegria. Acho que agora estou pronta para qualquer coisa. 2 anos depois, Isabella Santos Rivera estava diante do Conselho Municipal apresentando sua proposta para a Fundação Santos, um programa de bolsas de estudo para jovens carentes interessados em cursar administração. Sua aliança reluzia quando ela apontava para a tela da apresentação, mostrando estatísticas sobre pobreza, educação e mobilidade econômica. Toda criança merece a chance de sonhar além de suas circunstâncias, disse, com voz firme e clara. Às vezes, tudo o que é preciso é uma pessoa acreditar nela. Na plateia, Miguel sorria com orgulho. Agora com 17 anos e presidente do Grêmio Estudantil da escola, exibia o sorriso confiante de quem nunca duvidou que sua irmã mudaria o mundo. Ao lado dele estavam o Dr. Martinez do hospital, Amanda de sua turma da Faculdade de Administração, e dezenas de ex-funcionários do Romanos Diner que haviam conseguido novos empregos ou aberto seus próprios negócios com a ajuda de Isabella. A rede de restaurantes havia sido transformada em Sarah's Place, uma série de restaurantes comunitários que contratavam localmente, pagavam salários justos e ofereciam assistência educacional a todos os funcionários. O primeiro local, o antigo Romanos, tinha uma placa na entrada, em memória de Sarah Rivera, e em homenagem àqueles que servem aos outros com dignidade e amor. A queda de Vitória Hartwell foi rápida e completa. O processo por discriminação resultou em um acordo que financiou a fundação de Isabella. Os Hartwell perderam todo o império de restaurantes, a associação no Country Club e a maior parte do círculo social. Vitória agora trabalhava como caixa em um supermercado, seu guarda-roupa de grife substituído por um uniforme que antes desprezava. Mas a parte mais gratificante não foi a queda de Vitória, foi ver outras pessoas se levantarem. Maria, a garçonete tímida que tinha medo de falar sobre o assédio, agora administrava 2 unidades do Sarah's Place. James, o lavador de pratos que foi negado a promoção por 3 anos por causa do sotaque, estava matriculado em uma escola de culinária com bolsa integral. Cada história de sucesso provava que o pai de Isabella tinha razão, a bondade vale tudo. Naquela noite, Daniel a encontrou na sacada da cobertura, olhando para as luzes da cidade. 2 anos de casamento não diminuíram o encanto de vê-la transformar vidas da mesma forma que havia transformado a dele. 1 centavo pelos seus pensamentos, Senhora Rivera, disse ele, abraçando-a por trás. Só estava pensando naquele dia no ônibus, sorriu Isabella, recostando-se no abraço. Eu estava apavorada de gastar aqueles $20. Achei que arruinaria tudo. E em vez disso, salvou tudo, murmurou Daniel contra seus cabelos. Sarah teria te adorado, sabia? Ela sempre dizia que as melhores pessoas são aquelas que ajudam os outros mesmo quando não podem. Isabella se virou em seus braços, os olhos brilhando com lágrimas não de dor, mas de gratidão. Sabe o que é mais bonito? Cada pessoa que ajudamos agora ajuda a outra pessoa. É como as ondas em um lago, aqueles $20 ainda estão viajando, ainda estão mudando vidas. Ficaram em silêncio confortável, observando a cidade onde a história de amor deles havia começado com um simples ato de bondade em um dia de tempestade.
Na manhã seguinte, o jornal estampava na capa a fundação de Isabela, de pagar uma passagem à milionária. A bondade de uma mulher cria império empresarial. O artigo detalhava como a filha de uma imigrante filipina havia construído uma rede de negócios comunitários, bolsas e programas de apoio que tiraram centenas de famílias da pobreza. Mas a resposta favorita de Isabela estava emoldurada na parede de seu escritório, uma carta manuscrita de uma menina de 8 anos cuja mãe agora administrava um Sarah's Place. Querida senhora Rivera, obrigada por ajudar minha mamãe. Ela sorri agora quando volta do trabalho. Com carinho, Sofia. Porque no fim, Isabela tinha aprendido a verdade mais importante. Quando você dá de coração, o universo encontra uma forma de devolver infinitamente mais. Vitória estava errada em tudo. Garotas como Isabela não apenas têm finais felizes, elas os criam para todos ao seu redor. Se esta história de bondade e justiça te inspirou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais relatos incríveis de como pessoas comuns criam mudanças extraordinárias. Porque às vezes, os menores gestos de compaixão podem transformar o mundo inteiro.